Fala, nação tricolor, como é que vocês estão depois de serem eliminados, empatarem com o Ceará? Vou te dizer, torcer pro São Paulo é amor puro, tem que gostar de verdade. Deixa eu falar os assuntos desse vídeo e você decidir se fica até o final. Primeiro eu vou falar de Hernanes, do Profeta. Teve aí um colunista de um certo canal que levantou de novo o nome do Hernanes. Eu vou te dizer se é verdade ou mentira, se São Paulo tá atrás dele de novo. Vamos falar também de Diego Souza, que é assunto polêmico, hein? O cara mal chegou por 10 milhões, já ia ser emprestado, agora o Raí bancou que ele fica. Vou te contar todos os detalhes sobre esse nome. Vamos falar também de Lucão, desespero dos clássicos. O contrato de empréstimo do Lucão tá acabando e agora talvez ele retorne para o São Paulo. Vou te contar os detalhes sobre isso também. Vamos falar do zagueiro Aderlan, que está se despedindo, indo para o Vitória, e dar uma comentada desse zagueiro que só ficou aqui poucos meses, entrou só 5 jogos. Vamos falar de um assunto que está sendo discutido, que é muito importante: a possível separação do futebol do clube, onde o São Paulo pode se tornar empresa, assim como os clubes europeus. Vamos falar do Militão, que está em processo de renovação, mas o São Paulo já está começando a pensar na ideia de vender o jogador para a Europa. Por final, vamos bater um papo, porque o São Paulo, sim, foi considerado o time que pior contrata e mais gasta dinheiro em contratações erradas. Exemplo disso é que contratamos 11 reforços por 46 milhões nessa janela e fomos eliminados na semifinal do Paulista e já estamos eliminados da Copa do Brasil. Mas antes, você já sabe, eu vou pedir para você deixar um like aqui embaixo, deixa nos seus comentários as suas perguntas e as suas opiniões que a gente vai debatendo. E também vou pedir para você se inscrever nesse canal, que mesmo quando eu tava do dói, tava cheio de notícia. Fica ligado. Galera, eu vou começar falando de Profeta, porque é um assunto assim, falou no nome do Profeta, todo mundo fica doido que quer a volta dele. Eu também quero, ainda mais pra mim, né? O nome do Hernanes é muito simbólico na minha carreira profissional. Bom, gente, teve um certo colunista que levantou de novo a bola, dizendo que o São Paulo estava atrás do Hernanes. Lembrando que o Hernanes chegou a vir por empréstimo que seria de 1 ano, mas havia uma cláusula lá que dizia que a qualquer momento que o clube lá da China pedisse que ele voltasse, ele teria que voltar. Muita gente falou mal da diretoria do São Paulo na época, mas vamos parar para pensar. Se é o diretor de futebol do São Paulo, está lutando contra o rebaixamento e você tem a oportunidade do Hernanes vir para ficar até 1 ano, mas a condição é que uma cláusula que ele possa sair a qualquer momento seja colocada no contrato. Você vai dizer não? Porra, lógico que você vai dizer sim. O cara veio, ficou 6 meses, salvou a gente do rebaixamento. Óbvio que o clube da China aproveitou a vitrine dele e chamou ele no melhor momento da carreira dele. Agora ele tá lá treinando, a gente tá de novo em má fase e a gente sonha com o retorno dele. Acontece que o salário do Hernanes continua sendo um absurdo, não dá para o São Paulo pagar. Ele tem contrato ainda com o clube da China, ou seja, por enquanto as chances dele vir de novo são baixíssimas. É ruim para ele também, né, gente? Vocês lembram que o Tite estava de olho nele, ia convocar para a seleção, aí ele volta para a China, perde a vitrine, não foi convocado, não sabe, vai para a Copa do Mundo e estava estourando em futebol. Não é à toa, né, que salvou a gente do rebaixamento. O cara tava estourando. Bom, Ricardo Rocha falou um pouquinho sobre Hernanes. Antes de sair as matérias que saíram no ar, eu já tinha inclusive conversado com o próprio Ricardo Rocha. Falou, olha, a gente não falou com o Hernanes agora, a gente entende que a torcida quer muito o retorno dele, mas por enquanto não tem nem como por questão contratual. Então o Hernanes, por enquanto, não tá de volta. Pessoal, de um assunto polêmico para outro, agora a gente vai falar de Diego Souza. Lá atrás, na janela, quando o São Paulo já começou a especular o nome dele, eu já pensava comigo, falava, cara, eu não perdoo ele desde a época do Vasco, na Libertadores, que o São Paulo tá indo atrás do Diego Souza? Pois é, quando ele chegou e foi contratado, teve gente que adorou, teve gente que odiou, a torcida sempre fica dividida. Já vou pedir para você deixar aí nos comentários se você gostou na hora que chegou a contratação do Diego Souza, se você teve uma esperança no nome dele. Pois o que está acontecendo internamente é que a diretoria, desde a época do Dorival, não acredita, não enxerga que o Diego Souza esteja correspondendo às expectativas nos treinos. E aí, com o Aguirre entrando, o Aguirre falou para a diretoria, olha, nos treinos ele não está rendendo, eu não vou relacionar mais o jogador, principalmente depois da semifinal contra o Corinthians.
Principalmente depois da semifinal contra o Corinthians, né? Vale lembrar, principalmente. Aí o Diego Souza ficou um tempo sem ser nem relacionado, aí foi lá, conversou com ele, falou, vamos resgatar seu futebol, se entrega mais nos treinos, se dedica mais, e o jogador ficou lá treinando mais. Pela pressão, tudo que se envolve, ele foi relacionado para a Copa do Brasil, entrou no jogo qual fomos eliminados para o Atlético Paranaense e vocês já sabem que ele não rendeu o esperado em campo. No dia seguinte, a conversa com o Vasco já esquentou para mandar o jogador para lá. Agora vamos pensar e falar em números. São Paulo contratou o Diego Souza por 10 milhões, tá? Não é dinheiro de pinga não, foram 10 milhões investidos no Diego Souza, que já tem mais de 30 anos, não é um jogador que você vai revender e ter esse dinheiro de volta, ou seja, tinha que ser uma aposta certeira por 10 milhões, concorda? Pois é, agora o São Paulo discutiu a hipótese de emprestar para o Vasco, de graça, o Diego Souza e ainda pagaria parte do salário. Lembrando que o Diego Souza ganha bagatela de R$750 mil por mês. Para emprestar para o Vasco, o São Paulo pediu o Evander, meia de 19 anos, em troca e iria pagar até o final do ano, que seria um empréstimo até o final da temporada, parte do salário do Diego Souza, 450 mil por mês. São Paulo ia pagar do salário pro Diego Souza de graça, pro Vasco. Só ia vir o Evander, que a gente nem precisa, acabou de contratar o Everton. Então assim, que negócio da China que o São Paulo ia fazer logo depois que foi eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. O negócio só não aconteceu e bateu o martelo, porque já estava tudo negociado, estava certo com o Diego Souza, com o Vasco, com o São Paulo, por causa da má repercussão na internet, no Conselho Deliberativo, com os torcedores e com toda a diretoria. Mas já estava prestes a assinar. Aí o Raí defendeu a estadia do Diego Souza, conversou com o Leque, com a Gui, falou, olha, Diego Souza vai ficar, vou conversar com ele mais uma vez, eu acredito que ainda dá para recuperar o futebol dele sim, ainda dá para ter um bom ano com ele sim, não vou emprestar para o Vasco e não vou pagar o salário dele. Raí que bancou o Diego Souza no São Paulo. Eu poderia ficar aqui um tempão falando mal da péssima contratação, do péssimo planejamento. Lembrar do ano passado que fizeram a mesma coisa com o Cícero, com o Wellington Nem, com vários outros jogadores. Mas eu prefiro que vocês nos comentários opinem livremente. Pessoal, falando em más contratações, vamos falar do zagueiro Aderlan. Então, o Aderlan, vou te contar, viu? Ele que em menos de um ano só fez 5 jogos pelo São Paulo. Desses 5 jogos foram todos com Dorival Júnior, sendo eles em jogos de time misto ou time reserva. Entrou pouquíssimas vezes, né? Lá atrás, quando a gente tava naquela crise contra o rebaixamento e tal, eu cheguei a um jogo lá com São Paulo e Vitória em Salvador, encontrei a diretoria de futebol antes do jogo e perguntei do Aderlan. Ele era recém-chegado. E um dos diretores, eu não vou citar nomes, se ele me assistir ele vai saber que é ele, falou pra mim, eu falei, uai, e esse Aderlan, por que ele não joga? A gente tem problema nas zaga, o Rodrigo Caio tá suspenso, por que o Aderlan não joga? Ele falou, Laila, esse cara é ruim nos treinos. Eu falei, ué, mas tem um mês que você contratou o cara, já tá falando, então pra que ele veio? Pois é, o Aderlan tava lá em Valência, na Espanha. Quando ele tava vindo pra cá, a torcida de lá tava agradecendo que ele tava sendo emprestado pro São Paulo. Daí ele veio e a gente ficou torcendo pra ser igual o Miranda, né? Porque na época que o Miranda veio, também todo mundo falou mal dele, mas ele veio e provou que tinha futebol. A gente torceu, mas não foi o que aconteceu com o Aderlan. Ele mal foi utilizado. Dizem que ele não reclamava de ser banco e também o Dorival Júnior elogiava muito que nos treinos ele se dedicava bastante. Foi emprestado para o Vitória, vai ficar lá por uma temporada e por umas burocracias de contrato, se o Vitória quiser comprar, o São Paulo ganha mais ou menos 4 milhões de reais se no final do contrato o Vitória quiser comprar o jogador. Galera, agora vamos falar de Militão. Na semana passada eu consegui com uma fonte do São Paulo, da diretoria de futebol, que a diretoria de futebol estava cobrando o presidente Leco e principalmente o departamento jurídico para chegar financeiramente junto do Militão. Isso porque hoje o Aguirre considera que ele seja peça-chave no elenco, realmente ele é, e pela sua polivalência, né? Ele pode ficar ali, aqui, e dá pra mexer muito bem no time com ele e com o Lisieiro, que você pode mexer, tem infinitas possibilidades. Enfim, a diretoria de futebol pediu que aumentasse o salário dele, aumentasse o valor de luva, fizesse o menino ficar mesmo, até porque é um menino novo e tem muito time da Europa em cima dele. Agora o São Paulo já tá vendo que não tá conseguindo renovar.
e ele fica livre para assinar pré-contrato em julho, dia 11 de julho deste ano, ou seja, tá pertinho a data, né? E o que acontece? O Porto de Portugal tá de olho no Militão, São Paulo sabe disso e agora está estudando a hipótese de conversar com o Porto e tentar vender por um valor mais baixo do que o esperado, que até o Porto já sabe que daqui 2 meses o Militão fica livre, então sabe que não precisa do São Paulo. Aí o São Paulo, na tentativa de sair sem nada, assim, ó, não quero sair perdendo tudo, vai tentar negociar alguma coisa com o Porto. Então existem aí 3 alternativas. Ou eles aumentam tudo lá no céu, aumenta salário, aumenta a luva, aumenta tudo e ficam com o Militão. Ou eles vendem para o Porto ou para algum time da Europa a preço de banana para não ficar sem nada. Ou a terceira alternativa, que nem foi com o Marquinhos Cipriano, o Militão diz não para tudo e o São Paulo fica sem nada. A partir de 11 de julho, o Militão vai livre para outro time da Europa. Essas são as opções do São Paulo agora sobre o Militão. Galera, eu vou falar um assunto que normalmente a torcida acha chato, mas é muito importante porque é o futuro do São Paulo Futebol Clube. Há um ano atrás entrou em vigor o novo Estatuto do São Paulo de profissionalização, entrou junto com o mandato do Leco. Estatutariamente falando, o Leco tinha que entregar um estudo junto com o Conselho de Administração e os diretores do Executivo. Na verdade eram 2 estudos. Um falava sobre a separação do futebol e do clube e outro falava sobre a possibilidade de sócio-torcedor poder votar para presidente. Então são 2 estudos muito importantes. O prazo de 12 meses que o estatuto previa já está acabando, tem mais 2 meses aí para ser entregue. O primeiro estudo, que é a separação de futebol e clube, já foi entregue e está em análise no Conselho de Administração. O segundo, até onde eu vi a última vez 2 meses atrás, não tinha nem começado a ser feito estudo. Mas o Leco tem que entregar por questão de estatuto, então isso vai ser debatido também. Agora vamos falar do estudo que já está sendo debatido. O São Paulo está estudando uma forma de se transformar em empresa. Se o Conselho Deliberativo e depois por Assembleia Geral os associados permitirem, existe um projeto aí que o São Paulo vai separar o futebol do clube, vai ter uma diretoria só para o futebol, vai ter um CEO só para o futebol, vai ter diretoria executiva só para o futebol e vai virar empresa. Segundo diz esse estudo, apesar de virar empresa, o São Paulo Futebol Clube vai ser completamente dono dessa empresa por via acionária. Um clube de futebol lá da Europa que tem mais ou menos esse mesmo modelo é o Bayern de Munique. O Bayern de Munique também separou uma coisa da outra, separou o futebol, profissionalizou, tem um CEO só para o futebol e lá acontece tudo diferente do conselho do clube, de toda a parte de sócia do clube. Se isso realmente acontecer, os diretores que vai ter um conselho de administração só para o futebol e os diretores que estarão no futebol não poderão exercer cargo no clube, ou seja, você já separa uma coisa da outra. Na teoria, seriam 5 diretores que fazem parte do São Paulo atualmente, do clube, que não exercem cargo no clube, mas fazem parte do Conselho Deliberativo, e mais 4 vindo de mercado. Na teoria, na prática a gente sabe que o Leco acaba dando o cargo para próprios conselheiros daqui e não procura ninguém no mercado, como acontece atualmente na nossa diretoria executiva de finanças, jurídica, administrativa e assim por diante. Mas vamos rezar que se o São Paulo passar a ser SA, vai ser pioneira no Brasil e pode ser que daqui 10 anos seja um baita de um clube empresa. Pode ser, né? Depende muito de quem for colocar na prática essa teoria. Galera, eu queria chamar vocês para uma discussão, que é o nosso penúltimo assunto, depois eu vou falar do Lucão, mas é uma discussão, um debate, tá? 2 colunistas escreveram ontem no SPFC.net que o São Paulo é o time que pior contrata e mais gasta. O time que mais gasta, não preciso nem falar, que é o time da Crefisa, né? Gastou aí quase 50 milhões em contratações, mas chegou até a final do Paulista, enfim. Tá aí, né? Tem seus campeonatos pra seguir em frente. Já o São Paulo gastou um pouquinho menos que o time da Crefisa. Enquanto o Palmeiras gastou em torno de 50 milhões, o São Paulo gastou 44 milhões em 11 reforços nessa janela. 11 reforços é um time completo. São Paulo agora tá com essa mania de contratar time atrás de time a cada janela. Daí você vai ver que em julho vai abrir a janela, vai sair vendendo Lisieiro, vai sair vendendo Militão, vai sair vendendo todo mundo que vai dizer que tá sem dinheiro. A gente já conhece essa novela, todo ano é igual.
Pois é, por 11 reforços foram 46 milhões e a gente teve um prejuízo de quase 8 milhões por ser eliminado da Copa do Brasil na quarta fase. São Paulo esperava chegar pelo menos nas oitavas de final ou nas quartas. Cada fase que você não chega, você vai perdendo em torno de 3 milhões, que é de premiação pro time que avança, né? Mas São Paulo não conseguiu passar do Atlético Paranaense, mesmo com 11 reforços. Lembrando que os reforços que são mais importantes e que estão mais rendendo vieram quase de graça, que são Nenê e Valdívia. O Valdívia, por exemplo, que está arrasando por aí, veio de graça por empréstimo do Inter. E o Nenê, que é outro que também está dando orgulho de ver, veio apenas por 500 mil. Outro que jogou pouco, mas pelo menos eu tô gostando, vocês podem comentar sobre ele, é o Regis, que também veio de graça. O restante, que é aqueles que vocês xingam, sabe, que quase foi pro Vasco, etc., vieram aí por 10 milhões, 15 milhões, vai entender as contratações do São Paulo. Eu vou pedir pro editor deixar essas duas matérias que eu tô falando aqui embaixo na descrição. Vocês dão uma clicada lá, leem e deixam a sua opinião. Tem lá o valor de cada jogador, de cada contratação que a gente fez nessa última janela, né, de janeiro e dezembro. E tem o prejuízo do São Paulo por cair antes da Copa do Brasil, por não avançar até a final do Paulista e assim por diante. Lembrando, já deixo para vocês que é muito importante que dia 9 de maio tem São Paulo e Rosário Central no Morumbi. A gente precisa ir adiante, porque ser eliminado é uma questão financeira também, então vem pro estádio apoiar o São Paulo, pelo amor de Deus. Pessoal, agora eu vou falar de um nome que vai lembrar vocês de 6-1, 3-2 com o Corinthians, só de coisa ruim. Eu vou falar de Lucão, sim, pois é. O cara que tanto bateu no peito, falou que tinha mercado na Europa, que não era justo o que a torcida fazia com ele, que pegavam no pé dele. Pois é, ficou um ano lá no Estoril de Portugal, entrou 5 ou 6 vezes apenas em campo, mal foi utilizado, tá no final do empréstimo dele, em junho termina o empréstimo dele, o Estoril não procurou para renovação, porque ele é muito bom, né? Ele é demais. E ele tem contrato com o São Paulo até 2019, ou seja, se nenhum outro time da Europa, porque até agora nenhum outro time da Europa foi atrás dele, né? Realmente fizer proposta de empréstimo ou de qualquer coisa por ele, lembrando que o empresário dele tá dando um gás para ver se consegue um empréstimo para qualquer time para ele, ele volta para o São Paulo para cumprir contrato. E alguém, pelo amor de Deus, avisa o Aguirre que esse cara é ruim, que não é para pôr ele em clássico, principalmente contra o Corinthians. Bota aí um hashtag Fica na Europa Lucão, faz uma campanha pro cara não voltar, porque pelo amor de Deus, a coisa já tá difícil. Imagina se o Lucão voltar. Pessoal, eu não vou comentar nesse vídeo, vou deixar pro próximo, mas Rogério Ceni deu uma tirada do Leco. Nossa, que foi linda, foi linda. O começo do próximo vídeo eu vou começar só falando do Rogério Ceni, que olha, palminha pra ele, ele lava a nossa alma falando do presidente na mídia. Bom, vocês já sabem, tem São Paulo e Fluminense domingo, fora de casa. 9 de maio tem São Paulo e Rosário Central aqui em casa. Vamos já ver ingresso, lotar. Porque, gente, a Sul-Americana é o que nos resta. Não que a gente não tenha chance no Brasileirão, não é isso. É que a gente fez aí 46 milhões de investimento. A gente precisa pelo menos de um retorno financeiro para o clube. Vamos pensar em clube, não vamos pensar em política, presidente, diretor de futebol, jogador. São uma cambada de inútil. Vamos pensar em São Paulo, porque amar o São Paulo é um negócio... Tem que ter muito amor mesmo, viu? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo.